Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouquinho aí para vocês da região centro-oeste do Brasil, essa que é mais uma das regiões do nosso país, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho do contexto histórico, né? Lá no princípio da colonização, né? As monocultoras, né? De exportação, né? Aquelas fazendas de plantation, né? Transformaram o espaço geográfico brasileiro, né, e esse espaço geográfico se transformou num grande arquipélago. E o que eu quero dizer com isso? Se criou o que nós chamamos de economia de arquipélago aqui no nosso país, porque nós tínhamos aí vários pontos onde havia um desenvolvimento econômico, porém, né, não havia uma conexão direta entre essas áreas, né? Esse perfil econômico típico de uma colônia de exploração, ele excluiu o centro-oeste, né? Porque as plantations, os grandes latifúndios, eles estavam mais próximos lá do litoral, tá? Então esse perfil ele acabou excluindo o centro-oeste, que por estar aí distante de portos, seria uma área quase que inacessível em função da sua grande vastidão, digamos assim, né? Então essa região, ela inicialmente não pôde ser incorporada a um sistema de produção de economia agroexportadora, principalmente pela questão da logística, né, dificuldade de deslocamento de produção, por estar aí mais no interior do país, né. De fato, lá no século XV até século XVII, os jesuítas apenas, né, foram os que chegaram até o centro-oeste, graças a um empenho, né, deles na busca aí de indígenas para serem catequizados. Os bandeirantes, interessados ali na caça, né, desses índios, e também interessados na busca por pedras preciosas, vão avançar aí, digamos assim, para terras mais a oeste aí do Brasil. Tá? Para garantir a posse dessa região que estava quase despovoada, que é a região centro-oeste, o que o governo português fez? E lá no século XVIII, ele ergueu fortes militares ali na fronteira do Brasil com a Bolívia e também com o Paraguai. Né? Então já dá para a gente entender que o centro-oeste ele faz divisa aí com esses dois países, né? Com a Bolívia e com o Paraguai. A gente vai ter ali a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que vai nascer e também vai se expandir ali a partir de uma fortificação militar que foi erguida lá em 1775. Nessa época mesmo, aí, contando com a proteção militar aí portuguesa, poucos indivíduos optaram por povoar ali o centro-oeste, tá? Além dos índios, né, remanescentes, garimpeiros, principalmente vindos ali de São Paulo e de Minas Gerais, eram os únicos ali que, digamos assim, se deslocavam por essa região, tá? Então dá pra gente dizer que o centro-oeste foi uma região brasileira, né, que demorou um pouco para ser desbravada por conta do próprio isolamento esse que vai perdurar até o ano de 1782 mais ou menos. Nesse período, os fluxos da população e as trocas comerciais dessa região ocorriam basicamente ali via São Paulo e principalmente via Rio de Janeiro, que até então, óbvio, era a capital do Brasil. No final do século 18, né, houve uma grande queda do volume de produção das minas, né, e trouxe o declínio aí à economia do centro-oeste, tá? Então vamos trabalhar aí com alguns dados, né? A região centro-oeste faz divisa aí com as 4 regiões, né? Então a região norte, né, região nordeste, região sudeste e região sul, tá? Então a gente vai ter a divisa com as 4 regiões e também com a Bolívia e com o Paraguai, como eu mencionei antes. É uma região relativamente povoada, né? A população total é menor que a de estados aí como do Rio de Janeiro, Minas ou até mesmo a Bahia, né? Falando de população, Goiás vai ser o estado mais populoso, né? Então a gente vai ter Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, 3 estados que compõem a região centro-oeste. Qual que é o perfil dessa população? É uma região relativamente desenvolvida, tá? Então não dá para a gente dizer que não é desenvolvida, tá? Temos aí, do ponto de vista de alfabetização, aproximadamente 92% da população alfabetizada, isso segundo dados aí
de 2008, né, a população acima de 15 anos, né, então 92% dessa população tem acesso aí à saúde, educação, por exemplo, tá? Do ponto de vista de mortalidade infantil, vocês podem ver aqui pelo gráfico que nós temos uma queda massiva e essa queda ela inicia lá em meados de 1991 até 2008. Houve apenas queda, né, dos estados, né, ou melhor dizendo, das unidades federativas que nós temos aí no Centro-Oeste. O Distrito Federal é o que mais fomenta capital, né, dinheiro. Então, a região Centro-Oeste do Brasil é uma região bem diversa, tá? Apesar de não ser tão povoada assim, tá? A região central do Brasil ela apresenta algumas características bem interessantes, tá? Algumas questões interessantes para a gente falar, né? O povoamento aí da região ele foi favorecido pela fundação em 1933 de Goiânia, então isso favoreceu a interiorização do país. Goiânia, né, planejada, né, para se tornar a capital de Goiás. Essa cidade hoje ela apresenta um crescimento demográfico bem significativo. Tá? A região metropolitana ali de Goiânia, para você ter uma ideia, hoje tem aproximadamente 2,2 milhões de habitantes. Tá? Se a gente pensar aí do ponto de vista de crescimento econômico, né, Goiânia é cercada aí por uma gama de fazendas, né, muito modernas, fazendas especializadas, e ali a gente tem cultivo de soja, bovino de corte, e também temos uma dinâmica agroindustrial bem interessante, né, que se baseia aí nos produtos fornecidos por essas fazendas, tá? O agronegócio na região Centro-Oeste, também ali em Goiânia, essa região, passa aí pelas margens da rodovia Belém-Brasília, que é inclusive uma das mais importantes aí do nosso país. Né? Então, como eu vinha falando, né, falando de povoamento, nós temos aqui a economia do Centro-Oeste, né, que está, digamos assim, no início meio que separada, né, porque tudo se desenvolve no litoral, depois se expande para o interior, né, para a porção mais a oeste. Mas, falando de povoamento, hoje nós temos uma economia que está integrada ao restante do país. Somente isso ocorreu a partir do século XX, né, com a expansão da fronteira agrícola. Então nós vamos ter as fazendas expandindo cada vez mais, principalmente em direção ao norte, inclusive afetando ali a floresta amazônica. Tá? E o que nós temos, né? No início, né, com a crescente da população, aí, no processo de expansão da colonização, a população crescendo, mais recursos eram necessários. Né? Então, havia ali cultivo para suprir a necessidade, principalmente da população que vivia na região sudeste. Né? Então, não se tinha essa ideia de você mandar para a Europa ainda vender os produtos para o mercado externo, né? Então a gente vai ter aí algumas características bem interessantes do ponto de vista de povoamento. Então a galera lá começa a explorar principalmente as terras que estão no litoral, tá? E claro, as terras mais a oeste, pela dificuldade de deslocamento de produção, ficavam restritas à produção de alimentos, por exemplo, tá? Então inicialmente a ocupação do Centro-Oeste se dá para abastecer aí o Sudeste. Hoje ocorre o oposto, né? Hoje nós não temos mais essa questão de fornecimento apenas para o Sudeste, mas sim grandes fazendas monocultoras que visam aí principalmente o mercado aí, estrangeiro. Tá? É interessante falar aqui que a região Centro-Oeste, a partir da década de 60, começou a se desenvolver ainda mais graças à construção de Brasília. Tá? Então, em 1960, graças à construção de Brasília, houve a abertura de estradas, como a rodovia Belém-Brasília, e isso vai trazer aí gente de tudo que é lugar. Né? Atualmente, essa região Centro-Oeste recebe muitas pessoas lá do Nordeste e do Norte. Tá? Vale lembrar também, né, que esse desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste é baseado principalmente em atividades agrário-exportadoras hoje, tá?
O crescimento populacional, se a gente pegar de 1900 até 2009, vocês podem ver que houve uma crescente bem significativa. Vale lembrar que isso aqui não é só crescimento natural, né? Isso tem muito a ver com os indivíduos que vieram para a região centro-oeste. Então esse processo de ocupação é um processo gradativo, mas a população ela vai sendo atraída justamente pelo desenvolvimento, digamos assim, dessa região, tá? A gente não pode esquecer também de falar aqui, quando nós falamos de centro-oeste, né, do aspecto populacional. A gente já vem falando sobre isso, né, mas segundo o censo de 2010, a região centro-oeste ela possuía uma densidade demográfica de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número está meio que de acordo, né, com alguns aspectos, porém ele contrasta diretamente com a média brasileira, né? Enquanto na região centro-oeste a gente tem 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, a média brasileira é de 22,43, né? Apesar do processo de urbanização que vem crescendo no centro-oeste, a gente vai ter aí uma média de 14 milhões de habitantes, isso segundo o censo de 2010. Para você ter uma ideia do que significa, a cidade de São Paulo sozinha tinha uma população aí de 10,8 milhões em 2010, tá? Já o Rio de Janeiro tinha 15,9 milhões, então dá para a gente entender que pegando aí toda a região centro-oeste, a gente não consegue chegar à população, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então dá para a gente entender, né, que as grandes fazendas, né, tudo isso influencia na questão demográfica, tá? Uma questão interessante, né, que a gente não pode esquecer é justamente esse dinamismo econômico propiciado pela expansão, né, da região centro-oeste a partir da construção de Brasília. Então o dinamismo econômico proporcionado por todos esses investimentos, né, por essa expansão para o oeste, é difícil da gente poder mensurar, né, mas quanto mais a população ia em direção ao centro-oeste, maiores são as necessidades de desenvolvimento econômico, né? E claro, essa população ela ainda tende a crescer, já que algumas áreas aí do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, ainda vem crescendo aí, expandindo a sua população, tá? Então, são esses alguns dados, né, no que se refere à população, né, e povoamento da região centro-oeste. Por enquanto era isso. Espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!